Avançada em Análise do Comportamento Aplicada, ABA. Eu gostaria também que, neste momento, todos que estiver com a sua câmera ligada, pode desligar, com o seu áudio também ligado, que vocês desligassem, para que ficasse apenas o meu e da nossa facilitadora Gleiciene. Muito prazer ter você aqui conosco. Eu sou Lilian, do Polo de Sinapse de Imperatriz. Seja bem-vinda, é uma honra ter você mais uma vez conosco. Gleiciene, eu gostaria de 5 minutinhos para eu poder divulgar o nosso curso básico que vai acontecer essa semana, tá bom? Por isso que eu iniciei um minutinho antes de 7h15, das 19h15, exatamente para que a gente tivesse um tempinho para falar sobre isso. Hoje nós estamos presenteando várias pessoas que procuraram informações sobre o nosso curso básico e avançado em ABA. E todo ano o Sinapse realiza esse curso de forma presencial. E desde 2020 nós estamos realizando de forma remota, exatamente por conta da pandemia e também porque se tornou algo comum em nossa vida. E é bom porque nós temos pessoas aqui participando de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belém do Pará, São Luís, Teresina, Imperatriz, que é onde está o nosso polo, e de várias capitais e interiores de todo o Brasil. Então, a vocês que estão aqui presentes, sejam bem-vindos ao Sinapse, porque aqui você é grande, essa é a nossa frase-chave, é o que nós divulgamos, porque realmente você aqui é grande. E o nosso curso básico e avançado em análise do comportamento aplicado em ABA começa essa semana. Hoje é o nosso aulão gratuito para que você possa ficar com gostinho de quero mais, ter vontade de participar da semana toda que vai acontecer com a nossa facilitadora Gleiciene, que vai estar durante toda essa semana trazendo conhecimentos profundos, teóricos e práticos do ABA. Nós teremos durante o mês de julho, nós teremos durante essa semana, na data do dia 5 até o dia 9, no horário com as aulas remotas, que também ficará gravada na plataforma, para que vocês possam ter acesso depois. O nosso horário de aula vai acontecer durante esses dias, do dia 5 ao dia 9, das 20 horas às 22 horas, ok? E o nosso curso básico, ele está no valor de R$ 150 à vista, e se você quiser dividir no boleto ou no cartão, o valor de R$ 200. Caso você que está aqui hoje no nosso aulão gratuito queira participar, fazer a sua inscrição durante toda a semana para receber o certificado na formação em ABA, entre em contato conosco através do telefone 99991577934, que está lá no seu link que você recebeu, na divulgação no Instagram, no WhatsApp, que você pode falar comigo e fazer a sua inscrição. Algumas pessoas também que já se inscreveram, que já também receberam a sua confirmação de matrícula, vão estar aqui presente hoje, e a aula de hoje, para quem se inscreveu e já realizou pagamento, vai estar gravada na plataforma para que você possa ter acesso, por algum motivo você queira retornar esse aulão inicial. Então, Gleiciene, o nosso curso avançado vai acontecer em agosto, né? Dia 16 a 28, das 20 horas às 22 horas, também remoto, ao vivo, gravada, ficará essas aulas, onde nós teremos um tempo maior de aula, uma semana bem extensa, né? Praticamente 2 semanas de aula, com carga horária de 80 horas. O básico, eu não falei a carga horária, 40 horas. E o avançado, 80 horas. O nosso curso avançado também, se você que ficou com gostinho de quero mais, aqui do aulão, participou do básico e quer saber informações de valores e forma de pagamento, entre em contato conosco pelo telefone que você recebeu no seu link ou no Instagram. Então, a todos vocês, boa aula, sejam bem-vindos e que Deus abençoe. Estamos aqui para te ouvir, ansiosos pelo teu conhecimento. Com você, Gleiciene, agora. 19h19, e
Nós vamos iniciar a nossa aula, então. Sejam todos bem-vindos. Conseguem me ver e me ouvir? Todos? Sim? Primeiro, é um grande prazer estar com todos vocês aqui. Eu sou muito feliz. Quero agradecer imensamente a Sinapse pelo convite, pela parceria, pela qualidade do trabalho, pela dedicação. E me sinto honrada de estar com vocês aqui, nesse momento tão delicado que estamos vivenciando, não é mesmo? Momento de uma pandemia, que infelizmente estamos longe de algumas pessoas, não temos o prazer de estar presencialmente, alguns estados aí voltando aos poucos, mas que bom que tivemos essa oportunidade e vamos aproveitar essa oportunidade. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos. Gratidão, Natália. Gratidão a todos os colegas que estão aqui, a Rayane, a Messia, a Elane, a Lucilene. Não vou falar o nome de todos, porque são muitos, mas sintam-se abraçados e acolhidos. Então, vamos iniciar? Espero que sim. Espero que vocês estejam aí se organizando, já separou a caneta, o papelzinho, tudo para iniciar a nossa noite, que vai ser uma noite curta de tanto conhecimento. É por isso que vocês logo depois vão ter essa oportunidade de realizar a inscrição junto à instituição Sinapse, tá bom? Então, vamos começar? Assim que vocês estiverem visualizando, vocês vão me sinalizar, que já apareceu para mim. Consegue visualizar? Sim? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela do nosso ABC da ABA, que é a Introdução ao Curso de Formação ABA, o módulo básico e avançado. Bom, acredito que a Sinapse já deve ter mandado para vocês o link, como foi informado anteriormente, e ao final do nosso módulo hoje, né, esse módulo de aulão, eu vou apresentar para vocês o que tem a nossa programação para o curso básico e avançado, tá bom? Algumas coisas vocês já tiveram informações. Só que antes, eu preciso saber, pelo menos de 3 pessoas, vocês são da onde? O que trazem vocês aqui? O que motiva vocês a estarem aqui nesse curso de formação, nesse primeiro aulão desse curso de formação? Pode ser no chat, pode abrir o áudio, nem que seja para dizer: oi, eu me chamo Gleice, sou de Salvador. Olha, gente, tem o Brasil todo, que felicidade. Pernambuco, São Paulo, Carlinha também está aqui, Natália. Tem mais gente em Salvador, Brasília, Paraíba, Licina Almeida, Bahia. Gente, que legal. Sejam todos bem-vindos. Mas eu queria saber de novo. Já conheci de onde vocês vêm. O que motiva vocês a estarem aqui? Então, na segunda-feira, segundou, tem muitas pessoas que estão assistindo, inclusive, descansando, preparando relatórios. Por que vocês optaram estarem aqui? Aprendizagem. O que mais? O que mais que motiva vocês? Aprimorar os conhecimentos, psicologia baseada em ciência e aprendizado, conhecimento, Sônia disse. Roberto também disse conhecimento. Muito bom. Gratidão pela contribuição de vocês. Em alguns momentos eu vou pedir a contribuição de vocês, até para ficar um pouco mais dinâmico. São 2 horas, passa muito rápido, mas quando a gente se envolve, a gente vai perceber que passou muito mais rápido. Esse é o objetivo. Então, eu conheci alguns de vocês. Vocês não falaram a formação. Tem psicólogo aqui? Eu sei que tem. E pedagogo? Psicopedagogo? Neuropsicopedagogo, fono, físio, nutricionista, neuropsicopedagogo. Ixi, que essa equipe tá linda. Ó, psicopedagoga, pedagoga, psicopedagoga. A Sônia também é neuropsicopedagoga. A Leonardo também tem as 3 formações. Eu gosto muito de tripé, tá, gente? Ao longo tanto do nosso curso hoje, quanto ao longo da formação, eu falo muito sobre tripés. Já faz formação pela Sinapse, psicopedagogo, que maravilha. Então, eu não vou visualizar vocês, mas em tempos eu vou abrir aqui para ver o que vocês estão falando no chat, tá bom? Então, a Sinapse já apresentou um pouco da nossa proposta. Vou me apresentar. Algumas pessoas me chamaram de Gleice, outra de Gleiciene. Vou fazer o primeiro combinado com vocês. Podem me chamar de Gleice, porque meu pai e minha mãe resolveram fazer esse desafio comigo desde pequena. Coloquei esse nome tão grande em mim.
também como tudo bem, eu já me acostumei, então quando me chamam de Gleiciane, eu sei que eles estão brigando comigo, eu já acolho com muito mais carinho. Minha formação inicial foi gestão de recursos humanos, depois psicologia com ênfase em prevenção e promoção à saúde, então eu gosto muito da área de saúde mental, na área de CAPS, trabalhei na área hospitalar também, escolar, inclusive na época da faculdade eu tinha um grande desafio, finalmente escolher uma área da psicologia, porque eu sempre achei a psicologia muito linda, muito brilhante. Eu sempre achei, ainda acho, eu acho que eu vou achar sempre. Também eu tenho formação e especialização em terapia cognitivo-comportamental. Também sou psicopedagoga, assim como algumas colegas. Sou especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo. Também sou neuropsicóloga, com pós-graduação também em psicomotricidade e neuropsicopedagogia. E tenho também formação em ensino baseado no modelo Denver, tá? E agora estou como mestrando em intervenção de psicologia no desenvolvimento e na educação. E para além disso, eu atuo nesse tripé, como terapeuta na clínica, como supervisora, como professora. E para além disso, estou também no Espaço Permita-se Bahia, que é aqui em Salvador, e o Espaço Permita-se Kids. A gente tem essa dia de hoje de atuação com crianças com desenvolvimento atípico, no atendimento especializado ao ABA e intervenções baseadas no modelo Denver, e no atendimento a crianças, adolescentes e adultos típicos, que buscam, claro, desenvolver a sua melhor versão. Então, estou aqui no lugar de que não sei tudo, eu não gosto desse lugar, porque esse lugar não existe. Então, eu costumo dizer que se vocês tiverem a oportunidade de estar com pessoas que trazem falas como essa, de que já sabe tudo, de que não precisa se atualizar, tem algo de errado. A gente sempre precisa se atualizar. Porque nesse tempo que estamos aqui, novos pesquisadores estão fazendo novas pesquisas, atualizando conceitos, atualizando a ciência que é fluida. Então, todos nós podemos sempre aprender. Então, a gente não pode estar nesse lugar de que sabe tudo, porque a gente sempre pode aprender um pouco mais. E eu sou a eterna aprendiz. Amo, sou verdadeiramente apaixonada por estudar. Eu acho que se eu tivesse uma outra oportunidade, uma outra vida, eu acho que eu ia escolher estudar ainda mais. Se é que é possível. Mas é muito bom, gente. Estudar move o mundo, muda realidades e a gente consegue transitar em vários mundos. A vocês, de Brasília, de São Paulo, de tantos estados, estando aqui, aprendendo junto comigo. Porque eu vou aprender junto com vocês. Eu espero que vocês não me retirem essa oportunidade, hein? Então, para além disso tudo, eu também sou mãe atípica. Eu também tenho um filho com autismo, que ele vai entrar aí algumas vezes como garota propaganda na minha apresentação, que é o Thierry, de 10 anos. Ele tem autismo hoje, saiu do nível severo, está no nível moderado, e é uma criança que me desafia, assim como todos os meus pacientes. Então, eu vou transitar em alguns lugares aqui, de professora, assim como estou aqui com vocês, de terapeuta dos meus pacientes, da mãe dos meus pacientes também, porque atuo também em grupo terapêutico, como supervisora de algumas colegas que estão aqui, que aprendo também muito com elas. Então, estou transitando em alguns lugares. E, com certeza, esses lugares que eu transito, ainda assim, eu preciso aprender com todos vocês. Então, dúvidas podem colocar no chat e a gente vai, com certeza, finalizar esse aulão com a certeza de que passou o tempo muito rápido. Eu já estou achando que está passando rápido, inclusive. Então, vamos iniciar. Antes de a gente iniciar, de falar sobre a análise do comportamento, eu gostaria de fazer um desafio com vocês. Eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo a aprender um pouco mais sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje, então, no século XXI, a gente ouve bastante. A criança tem TDAH, tem autismo, tem dislexia, tem muitos transtornos, muitas vezes, para além do transtorno básico. Mas esses transtornos, ele vem de onde? Será que eu consigo identificar esses transtornos na fase adulta? Será que eu consigo identificar esses transtornos já na fase da adolescência? E o autismo? Se enquadra nesses transtornos do neurodesenvolvimento? Provavelmente, se você é da área da educação e da saúde, como a maior parte aqui, ou se você é papai e mamãe, ou cuidador de uma pessoa com deficiência ou com autismo, nós vamos perceber que nós já sabemos essa resposta.
Nós já sabemos que os transtornos do neurodesenvolvimento é uma condição que pode, com certeza, ter características lá, desde o primeiro momento que aquela criança nasce. Muitas vezes, o papai, a mamãe, às vezes até um médico daquela equipe, ela muitas vezes não vai perceber essas nuances dessas características. Muitas vezes características que são sutis. E que depois a gente vai refletir que com certeza já apareceu lá desde a infância, da primeira infância, do momento que nasceu. E aí eu vou dar um exemplo muito comum. Vocês já ouviram falar daquela criança que nasce e troca o dia pela noite? Aquela criança que nasce e chora muito mais do que as outras crianças? Vocês já ouviram falar daquelas crianças que nascem e normalmente têm muito mais desejo pela mama do que as outras crianças? Provavelmente sim. Vocês já ouviram falar daquelas crianças que não têm tanto contato com a mãe no momento da amamentação? São características e sinais alertas. Características e sinais que vai levantar para a gente um sininho. Sininho esse que vai ajudar a gente no processo de avaliação, que com certeza vai ajudar a gente a entender melhor para quando a gente for planejar o processo interventivo. E eu queria fazer um outro convite a vocês, para além de pensar para esses transtornos, para que você, junto comigo, pudesse visualizar um vídeo. Um vídeo que eu gosto bastante, que traz para a gente, então ligue aí, por favor, o som, aumente de uma frequência que você consiga suportar, se prepara que você vai perceber comigo algumas características e a gente vai analisar essas características daqui a pouco. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu particularmente gosto bastante, porque uma certa vez, mostrando esse vídeo, eu tive uma oportunidade de uma pessoa com TEA estar lá, nessa sala comigo, e me disser, realmente, professora, eu me emocionei bastante vendo esse vídeo, porque eu consegui lembrar do momento que eu era criança e vivenciava situações como essa. Se você já viu esse vídeo, eu vou pedir para você me dar a oportunidade de ver de novo com outro olhar. E se você não viu, preste bastante atenção. Eu vou soltar o vídeo para que a gente consiga ter a oportunidade de visualizar juntos. Vou aumentar. Aumente o som. Conseguiram visualizar e ouvir? Coloquem aí no chat.
Sim, sim. 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 E ao longo desse processo que a gente viu o vídeo, com certeza vocês começaram a perceber que muitos ruídos ocorreram. Ruídos que a gente vivencia no dia a dia, não é? Ruído de som, de sirene, ruídos desses, que eu vou passar assim, o link depois, que pra gente é normal, mas que muitas vezes a pessoa que tem um transtorno de processamento sensorial, é o nome de quem tem hipersensibilidade auditiva, muito comum nas pessoas com autismo, muitas vezes não conseguem suportar. Por isso que esse vídeo eu gosto de trazer em alguns momentos de algumas palestras, porque começa a trazer para a gente um lugar que muitas vezes a gente não se encontra, o lugar da empatia. Muitas pessoas me dizem, inclusive, poxa, foi bem complicado eu assistir esse vídeo até o final. Porque esse vídeo até o final tem muitos ruídos, eu estava realmente em uma, talvez aí em um áudio muito alto, não consegui controlar. E aí, ao longo desse processo, a gente vai perceber que essa experiência que muitas vezes a pessoa com autismo vivencia, muitos ruídos ou outros transtornos que eles vivenciam, como esse processamento sensorial, que pode vir no auditivo, na propriocepção, pode vir também no gustativo, ou em vários outros e outras áreas. Então, muitas vezes, a gente, quando está ali no consultório, quando está em casa, muitas vezes a gente se pergunta: por que essa criança, por que esse adolescente, por que ele não está aprendendo? Inclusive, essa angústia é o que trazem muitos de vocês aqui, é o que motiva. Por que o meu aluno, por que o meu filho, por que o meu paciente, ele não está aprendendo da forma que eu coloquei, que eu estudei, que eu aprendi há um tempo atrás? Muitas daquelas características que a gente falou anteriormente vêm desde o nascimento, de forma muito sucinta, mas a gente não consegue perceber. E muitas vezes a gente se pergunta: e agora? O que eu vou fazer? Eu percebi que tem um diagnóstico fechado, ou não tem um diagnóstico fechado, mas o que eu sei é que tem um desafio. Um desafio que vai trazer para mim um outro lugar. Um lugar que é fora da zona de conforto. E é o que muitos de vocês também estão aqui, para se permitir sair dessa zona de conforto. E essa zona de conforto, o autismo nos movimenta o tempo todo. Mas eu preciso, antes de falar e desmistificar o autismo para vocês, antes de falar da análise do comportamento aplicado, eu gostaria já de começar a desmistificar para vocês que a análise do comportamento aplicada não é somente aplicada às pessoas com autismo. É também aplicada a crianças, adolescentes, adultos, idosos, típicos e com desenvolvimento atípico também. Então, se você está aí com essa dúvida, não vou fazer o curso, porque o curso está lá, para autismo, eu não atendo ainda pessoas com autismo, já começo a desmistificar para vocês. Vou aqui abrir, vou abrir esse slide para que vocês consigam visualizar o que a gente que trabalha diretamente com transtornos mentais já conhecemos, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM, que está na sua edição 5. Ele traz para a gente que esses transtornos do neurodesenvolvimento podem ser apresentados em vários outros, como deficiência intelectual, ou conhecidamente DI, transtornos da comunicação, que inclusive é muito conhecido, características do autismo, né, e confundido também, o transtorno do espectro autista, o TEA, que é o antigo Asperger, que é o antigo autismo clássico, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos específicos da aprendizagem, os transtornos motores e os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Percebam, para além de autismo, a criança, adolescente, o adulto que eu atendo dentro do espectro, ele pode ter outras comorbidades. O que é comorbidade? Eu tenho autismo e tenho um outro transtorno acoplado. Eu posso ter autismo com deficiência intelectual. Eu posso ter autismo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com TDAH. Eu posso ter autismo com um transtorno específico da aprendizagem, como dislexia. E para isso, eu preciso de uma ciência que me ajude, que me traga um retorno
comprovado cientificamente. E não me entendam mal, eu não estou aqui criticando as outras ciências ou outras áreas e abordagens que ainda não se enquadram como ciência. Eu estou trazendo que temos evidências científicas hoje que a análise do comportamento é uma ciência que traz muita resposta para aplicação com as pessoas que têm muitos excessos ou déficits comportamentais. E isso, claro, a gente pode pensar não só no autismo, mas em outros transtornos. E vamos lá. Quando a gente vai entender sobre esse autismo, que a gente ouve muito mais falar, muitas vezes a gente se pergunta: qual é a cara do autismo? O autismo realmente tem uma cara? Tem características? Visualmente, a gente pode ver uma criança linda, bonita, muitas vezes, e se ela ficar quietinha e parada, ela não vai, talvez, levantar suspeita de que ela tem um transtorno como autismo. Mas o que, é que a gente vai ver? Nós vamos ver algumas características que vai levantar para a gente que tem algo de errado com o desenvolvimento dela. Ou melhor, um desenvolvimento que precisa de apoio substancial ou não. A gente vai ter um déficit na sua comunicação e interação social, assim como padrões restritos e repetitivos de comportamento e de interesse. No critério A, a gente vai entender que a gente pode ter uma criança que pode ter uma comunicação muito, inclusive, rebuscada, e outra criança que pode ter uma dificuldade na comunicação e não ser verbal. A gente pode ter uma criança ou uma pessoa que pode ter uma grande dificuldade de manter um nível de interação, de brincar com fantasia ou de ter padrões restritos de comportamento de interesse. Se ela vai pelo metrô de um jeito, por um caminho, ela precisa continuar nos outros dias, nos outros momentos, também seguindo esse padrão. Porque senão ela se desorganiza. E que não tem nada a ver com birra ou falta de educação. Tem a ver com, muitas vezes, uma inabilidade comportamental, muitas vezes comunicativo, social, e precisa de apoio. Muitas vezes nós podemos ter uma criança, uma pessoa dentro do espectro, que pode ter um hiperfoco. Se eu sei sobre dinossauro, eu vou falar tudo sobre dinossauro. Se eu sei sobre pinguins, eu vou saber tudo sobre pinguins. A gente tem vários filmes e séries que trazem pra gente isso no dia a dia. Além dos nossos pacientes e filhos, com certeza. Então, quando a gente vê o autismo, muitas vezes a gente vê o autismo. E ele, por si só, já carrega muitos estigmas. Ah, não, já vem mais um autista na minha sala. Já vem mais um autista esse ano para eu atender. Não, já vem mais um autista na minha família. Mas o que a gente não consegue vislumbrar são as várias outras nuances que muitas vezes a gente não consegue controlar. O medo da criança, da família, de você enquanto terapeuta, enquanto pai que vai lidar com essa situação, dificuldade na comunicação, estresse, mudanças na rotina, distúrbios alimentares, ansiedade, dor, muitas demandas, que é o que a gente chama de padrões que podemos fazer modificações. Nós, dentro de uma ciência como a análise do comportamento, pode trazer respostas para muitas dessas demandas, se não para todas elas, porque todas elas têm respostas, têm intervenções, e para isso que estamos aqui. E muitas vezes a gente se pergunta, e agora? Qual intervenção escolho após esse fechamento do diagnóstico? Ou antes do diagnóstico? Porque a gente pode começar a intervir sem o diagnóstico ter fechado. O que eu faço? Qual caminho eu sigo? A gente sabe que o neuropediatra hoje é um profissional essencial para fechar esse diagnóstico. É ele que dá esse martelo final, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. E os outros profissionais, como tem aqui diversos maravilhosos de psicopedagogia, fono, psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, essa equipe interdisciplinar vai estar atuando para avaliar se essa criança apresenta muitas dessas características na casa, na clínica, na escola, em outros ambientes. Muitas vezes a gente precisa respirar e se acalmar, porque o desespero não é a melhor escolha. E essa palavra e esse acolhimento a gente precisa também fazer com as famílias. As famílias precisam ser acolhidas. E eu não falo isso só porque eu também estou no lugar de família. É porque muitas vezes erram tentando acertar. Eu acho que se você tiver um filho, se você tiver um sobrinho, provavelmente você vivencia isso também.
Muitas vezes a gente erra tentando acertar. Muitas vezes eles reforçam comportamentos inapropriados, acreditando que estão acertando. Mas quando a gente muitas vezes visualiza, respirar fundo, contar com o apoio da rede essa rede de apoio que deveria ser extensa, mas muitas vezes não é. Então, os desafios são muitos. E a gente precisa de uma resposta com embasamento científico para que a gente tenha um resultado mensurável, replicável. E é preciso refletir. Antes de tudo isso, se esse desespero vai ajudar a família, então por isso que a gente acolhe. Se essas características que nós observamos no nosso processo de avaliação, quais são as intensidades e quais são os prejuízos, não só para essa pessoa, mas também para toda a sua família. Se essa pessoa tem um comportamento restrito, ou interesse restrito, ou talvez não desenvolveu oralidade, esse desafio, esses prejuízos, com certeza serão para todos. Serão para essa família, também para a equipe da escola que vai acolher, para a equipe de profissionais futuramente que vai atender, mas essa família que convive quase 24 horas precisa também desse apoio. E entender que essa variação e essa amplitude de cada característica do autismo ou de qualquer outro transtorno vai precisar ser analisado com cuidado, com individualidade. E para isso, a gente precisa se perguntar: recebi essa criança, ou fechou o diagnóstico, ou está no processo de investigação diagnóstica do meu filho ou do meu parente? O que eu preciso me perguntar é que o diagnóstico é importante, sim, porque o diagnóstico vai orientar o nosso processo de intervenção, nosso trabalho individualizado, mas o diagnóstico também é limitador. O que a gente vai precisar saber é o que a minha criança já sabe, ou adolescente, enfim, independente da faixa etária de idade. O que ele já sabe? O que ele precisa saber? Como ele aprende e como eu, independente da minha área, seja de cuidador ou seja de terapeuta, como eu posso ajudá-lo? Essas perguntas nós precisamos também treinar com uma família que muitas vezes está desnorteada, não sabe o que fazer. E essa afirmação tem comprovação científica? Qual a afirmação de comprovação científica, Ana Cláudia? De afetar o processo. O autismo, por si só, não justifica a dificuldade de aprendizagem. Ah, pronto, perfeito, já te respondi. O autismo, por si só, não. A pessoa pode ter autismo, inclusive, não ter nenhuma dificuldade na área acadêmica, mas pode ter outros prejuízos, outras dificuldades. Sabe aqueles famosos gênios que a gente vê na TV ou vê nos filmes, que inclusive reforçam aqueles mitos de que todas as pessoas com autismo são gênios? Pois é. Então, o autismo não é sinônimo de dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem. É por isso que a gente faz o diagnóstico diferencial, Ana. A gente precisa conhecer todos, ou minimamente a maior parte dos diagnósticos, ou das características desses diagnósticos, como autismo, do TDAH, ou da dislexia, para que nós possamos ter esse olhar e que a gente possa realmente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Ah, eu entendo que ele tem um autismo, mas para além do autismo, ele tem outra comorbidade, ele tem outro transtorno, como autismo e dificuldade de aprendizagem, autismo e transtorno de aprendizagem. Na nossa aula, brevemente, eu vou explicar para vocês um pouco mais a diferença. Mas é entendendo. A criança pode ser autista e ter dislexia também. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, vocês precisam saber que nós, enquanto equipe, precisamos um dos outros. Nós precisamos do neuropediatra, do psiquiatra, em alguns casos, precisamos do fono, do TO. Nunca podemos fazer um trabalho sozinho. Você pode ter várias formações, mas ainda assim a gente vai precisar de outros olhares. Então, sim, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o neuropsicólogo vai ajudar o neuropediatra a fechar um diagnóstico também de dislexia, de um transtorno de aprendizagem específica. Então, para isso, a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Então, pensando sobre esse processo do diagnóstico, que hoje é uma grande incógnita para todos nós, precisamos, claro, dessa ciência. Que ciência é essa?
alguma ciência que traga para a gente respaldo para responder a toda essa equipe. E para, com certeza, trazer efeitos aí positivos para essa pessoa que está ali com você. Então, eu sempre vou aqui, ó, é necessário uma equipe multidisciplinar, mas para além de, Raquel, de multi-interdisciplinar. E ainda vou me arriscar mais, transdisciplinar. Quando a gente fala da multidisciplinaridade, a gente fala daquele profissional que faz o seu trabalho, cada um no seu quadrado, mas quando a gente vai falar de interdisciplinar, a gente vai falar uma mesma linguagem, não é? Ou tentar falar uma mesma linguagem para favorecer o nosso paciente. E quando a gente vai falar de transdisciplinaridade, é quase um processo que ainda estamos analisando se é possível, mas o paciente é centro. E essa mesma linguagem que quebra todas as barreiras de que as ciências, de que as áreas impõem para a gente, vai trazer esse olhar limpo para acolher esse paciente, essa pessoa que necessita de ajuda. Então, entendendo melhor que esse diagnóstico é importante, mas ele não é tão importante quanto esse olhar individualizado e acolhedor que vocês estão desenvolvendo. Que com certeza eu sei que vocês estão aperfeiçoando, porque todos vocês, se estão aqui, é porque já têm esse olhar empático, esse olhar acolhedor. Esse olhar que vai trazer para a criança uma resposta. A resposta de que você vai se dedicar para dar o melhor dentro de uma ciência que vai com certeza trazer essas bases. E aí, refletindo sobre esses princípios, a gente tem a ciência do behaviorismo ou ciência comportamental, que hoje vem com muitos mitos. Afinal, o que é ABA? Afinal, a ABA é um método? Afinal, a ABA eu consigo aplicar sem entender as filosofias? E aí, Raquel também disse assim: é sempre buscando para fazer o que está conectado com todos os profissionais envolvidos, para que cada um, dentro do seu contexto, possa ajudar o sujeito. Maravilhoso, Raquel. Exatamente. Então, a ciência comportamental traz para a gente muito respaldo científico, porque é uma ciência semi-estruturada que vai trazer para a gente possibilidade de replicabilidade. Então, uma técnica que eu faço com o paciente A, eu posso aplicar com o paciente B, considerando as suas características e as suas singularidades. E quando eu trago isso, eu trago para vocês que a gente não vai fazer Ctrl+C e Ctrl+V, assim como faz no computador. A gente não vai aprender aquela técnica e vai aplicar. E eu já vou responder o que sempre me perguntam. Eu consigo fazer isso desse jeito, dessa forma, com todos os pacientes? Só reforçando? Não. O diferencial do curso da Sinapse é que vai trazer para vocês não só o olhar de aplicador, ou seja, de mensurar os avanços ou os retrocessos da criança ou da pessoa que você está atendendo. Não. Vocês vão sair com um olhar de analista. E quando eu trago olhar, não quero dizer que vocês vão lá se autodenominar analista do comportamento. Eu estou trazendo que esse olhar diferencial vai trazer você um lugar diferente. Um olhar que não é só de aplicar técnica, mas aprender as filosofias da técnica, o porquê foi aplicado cada técnica e modificar se for necessário. É o que traz para a gente um lugar de ciência da análise do comportamento. É o que traz para a gente um mito que precisa ser desconstruído. A análise do comportamento não é um método, é uma ciência. É uma ciência que está em complexo, ajuste e reajuste, e que precisa de mim e de você para continuar de aperfeiçoamento. É por isso que muitas vezes vocês vão ouvir alguns mitos que ainda são reforçados hoje. Não vou treinar a criança em pé, porque senão não é aba, porque a aba só é na mesa, só é na mesinha. E isso é um dos grandes mitos que a aba enfrenta. Assim como, eu vou robotizar aquela criança. Aquela criança não vai aprender de outra forma. Ela não vai generalizar. E um dos princípios da ciência da análise do comportamento é a generalização. É que se a criança consiga aquela habilidade que ela aprendeu com a psicopedagoga, ela consiga fazer com a psicóloga, com a fono, com a PO, no ambiente domiciliar, na escola, ou qualquer que seja o ambiente. A generalização é um dos grandes pilares que a análise do comportamento defende.
e que, com certeza, a gente vai observar um déficit no autismo. Por isso que a gente precisa de uma ciência que traga resposta. E já atualizando alguns conceitos, a análise do comportamento é uma ciência, então eu já respondi que não é um método. E aí as pessoas me perguntam, por que não é um método? Porque não tem somente passo a passo. Se eu fosse um método, eu conseguiria reaplicar, aplicar, simplesmente olhando e aplicando técnica, mas não é somente isso, é para além disso. Eu preciso entender e eu consigo entender através dessa ciência que se essa criança se joga no chão e faz uma birra, não necessariamente é porque ela quer a atenção da mãe, pode ser por vários motivos. E esses vários motivos, que é o que a gente chama de função de comportamento, que é o que a gente vai aprender, que é o que a gente vai conseguir identificar. Então, no modo geral, é uma ciência. E alguém ligou o áudio aí para perguntar algo? Então, eu vou voltar. Quando eu trago para vocês que não é um método, que a gente não consegue simplesmente colar uma técnica, replicar uma técnica sem conhecer as bases, eu trago que a ciência é preocupada em oferecer qualidade de vida. E se a gente fosse pensar o que é qualidade de vida hoje, em pleno século XXI, em meio à pandemia? A gente conseguiu, inclusive, ressignificar essa palavra. Qualidade de vida hoje é ter tempo para a família, é respirar puro, é ter, com certeza, uma saúde mental. Esse momento tão desafiador reforçou esses conceitos. Então, é uma ciência preocupada em oferecer qualidade de vida, propondo para isso mudanças comportamentais e é conceitualmente amparada. Claro que esse processo da qualidade de vida é muito amplo, né, gente? Se eu fosse falar o que é qualidade de vida para mim, poderia ser até similar do que é parecido com a Débora, ou com a Maria, ou com a Ana, ou com mais de 50 pessoas que estão aqui hoje. Mas vocês poderiam ter um conceito completamente diferente do que qualidade de vida. Qualidade de vida é uma criança não comer, talvez, com a mão e conseguir comer com garfo. Não necessariamente é fazer uma faculdade, um pós-doutorado. Muitas vezes a gente precisa desmistificar isso com todos. Desmistificar até com o papai, com a mamãe, que muitas vezes quando chega no seu consultório ou quando recebe um diagnóstico, recebe quase uma sentença de morte para os seus sonhos, para os sonhos que ele teve para o filho. O processo de luto precisa dessa ciência que traga a resposta. E essa ciência que estamos aqui aprendendo um pouco mais, que é a análise do comportamento, traz que a qualidade de vida está também nas pequenas coisas, que para a gente pode ser pequenas, mas para aquele sujeito, para aquela pessoa que estamos lá atendendo, acolhendo, são grandes avanços. E nós precisamos reforçar isso junto à família, junto ao restante da equipe. Poxa, que legal! A criança aprendeu a comer com garfo. A criança aprendeu a segurar no lápis. A criança aprendeu a fazer xixi com autonomia. A criança aprendeu a escrever o próprio nome. Então, a análise do comportamento traz a qualidade de vida de forma ampla. Não é só atividades acadêmicas de mesa. É para além disso, é muito mais do que isso. Como é que está a alimentação dessa criança? Como é que estão as atividades de vida diária, no modo geral? De higiene, de alimentação, como é que são as habilidades acadêmicas? Como é que está o emocional dessa criança? Então, todas as áreas importam. Todas as áreas vão impactar no desenvolvimento dessa criança. Se o pai, se a mãe, se os cuidadores estão treinados, se eles reconhecem a importância do trabalho que estavam sendo feito, do trabalho que vai ser feito, isso também é qualidade de vida. Isso também a ciência, a análise do comportamento se preocupa e traz como objetivo. Porém, a gente tem alguns conceitos que vocês provavelmente já ouviram falar. Reforço. Alba, eu acredito que sim, tá? Sinapse disse no início que vai ficar gravado. Ah, que bom, Alba. Gratidão pelo feedback. Você é maravilhosa. Então, quando a gente traz conceitos como reforço, o que é reforço? A gente ouve muito falar, né, em pleno século XXI. Ah, não sei quem foi reforçado. Meu filho foi reforçado, eu reforcei tal coisa.
conceitos que a gente vai perceber que tem algumas nuances diferentes na análise do comportamento. Assim também com punição. É um outro conceito da análise do comportamento. A análise do comportamento aplicada, ela rejeita a punição. E quando eu trago punição, não necessariamente é algo negativo, no sentido de agressão. A punição, que a gente vai ter o conceito de punição positiva ou negativa, assim como o reforço positivo e negativo, nós precisamos aprender para que a aba saia do método, na nossa cabecinha, para a ciência. Para que a gente consiga, para além de ter esse título de aplicador, a gente consiga ter esse olhar de analista. Para que a gente consiga aprender de que o reforço é diferente de punição e o que está sendo reforçado, o que está sendo punido. E que a gente consiga orientar a família com qualidade. E com isso você tenha avanços no plano terapêutico da criança que você está acolhendo. Ou que se você estiver no lugar de pai, de mãe, de cuidador, você consiga contribuir para os profissionais que estão acolhendo seu filho ou seu parente. Então, nosso objetivo aqui é que conseguimos todos que possamos ter esse mesmo olhar para a criança, para a pessoa dentro do espectro, seja em qualquer que seja a faixa etária de idade. Qualidade de vida, não só para ela, mas para a família toda. E eu gostaria que vocês refletissem comigo um exemplo. Vamos imaginar aqui uma criança que não consegue tomar banho sozinha. Concordam comigo que tomar banho, em qualquer que seja o estado que vocês estão, é uma habilidade básica, é uma habilidade de higiene necessária para todos nós, que eu tenho certeza que vocês, mesmo do outro lado da telinha, com a câmera desligada, o áudio desligado, vocês estão aí cheirosos e bonitos para assistir essa aula. Imagine para a família, gente, todos os dias terem que dar banho numa criança ou em um adolescente, porque ele não desenvolveu a habilidade de tomar banho com autonomia. Então, muitas vezes, por a gente já ter aprendido algumas coisas, a gente termina negligenciando, ou, claro, não orientando a família para que não negligencie. Por exemplo, o banho ou qualquer que seja outra atividade, a gente foca só na nossa área. Não, eu sou psicopedagoga, então o foco da psicopedagogia nesse momento, para esse caso, é a aprendizagem da leitura e escrita. Mas às vezes a criança consegue até aprender a ler e escrever, mas tem várias outras dificuldades que você pode também estar orientando e contribuindo com outros profissionais. Então, até aqui, como é que estamos? Para não correr muito e a gente está andando. Professora, posso contribuir só um pouquinho? Sempre, com certeza. Eu fui atender uma criança, ela não tem ainda um diagnóstico fechado, mas o autismo está lá, né? Mas como ela tem paralisia cerebral também, eu cheguei numa casa em que a família toda era dobrada, né? Para atender essa criança, o pai é militar, então ele passa muito tempo viajando no mar, e a criança ela fica com a mãe e com o auxílio dos avós. Mas tudo é em prol da criança. A mãe não trabalha, a mãe não estuda mais, a mãe é a primeira filha e a única, tudo na casa adaptado para a criança. E ela tem 13 anos e ainda não tinha essa autonomia de ir no banheiro, por exemplo. Ela usava fralda. Uma mocinha, ela já tinha entrado no período de menstruação. E isso era normal, porque ela era criança, né? Ela era infantilizada dentro da casa. Quando eu cheguei, a gente tem que fazer essa observação prévia, e aí eu sou mãe de autista, então eu já conheço essa trajetória como é, e esse estudo aqui para mim não é novidade, mas é enriquecedor, né? Então eu fiquei observando, e aí eu vi essa troca de fralda, né? Não era simples, era a menina movimentando, a menina não tinha sossego, e ela não tinha consciência, por exemplo, percepção do que era aquele momento. Né? E foi assim, em torno de 2 semanas, de uma semana para a outra, com essa informação qualitativa para a família, em torno de quem está de fora e observa. Né? Esse profissional ele está de fora e ele observa coisas que a família que está dentro não tem essa percepção. Você tem a condição de panoramicamente observar ali e quais são esses ajustes necessários, né, para que o teu trabalho seja possível, por exemplo. Né, e impacte aquela família de tal forma que ela reconheça o teu trabalho.
né? Então, essa orientação básica para a mãe, na possibilidade, né, de conceder à criança uma oportunidade para ela ganhar essa autonomia, professora, em 2 semanas a menina não usava mais a fralda. Ela nunca tinha sido apresentada ao vaso sanitário, né? Então, quando ela disse assim, vá com ela tem que entrar no banheiro com você fazendo, ela tem que assistir você fazendo, você fazer xixi, ela te olhar, tudo com a mãe, né? E você vai tomar banho, ela tá te olhando, ela fica sentadinha e te olha. Depois você faz nela e vai conversando com ela o que é aquele ato. A professora foi libertador para essa família, porque a partir daquele dia ela dormiu só com a fralda. No outro dia, ela quis a fralda, mas ela já botou a mão aqui embaixo, que ela queria o quê? Ela falou, quer banheiro, né? E no outro dia, professora, ela foi tirando a fralda aos poucos. Quando foi na próxima semana, ela não queria mais, ela pedia para tirar a fralda para ir no banheiro, para fazer tanto cocô quanto xixi. A mãe disse, então eu não preciso mais usar a fralda. Eles tinham um gasto fenomenal de fralda. Porque a Isso menina queria de dizer, 13 Débora, anos imagine. Pois é, a menina com 13 anos, ela por conta que ela tinha paralisia cerebral, ela tem, então ela é magra, né? Mas é uma estrutura grande. Então, o tamanho, né? E isso aí impacta no orçamento da família. E assim, foi assim, sabe, um impacto danado nesse orçamento. Quando eu conheci o pai, porque o pai chegou e ele soube da novidade. Você precisava ver o êxtase da família. A mãe dizendo, olha, a fulaninha, ela não vai, ela não precisa mais usar fralda, ela não dorme mais de fralda, porque ela acorda para fazer xixi, né? E durante o dia, às vezes ela está brincando e de repente ela sai correndo e aí eu já vou atrás dela porque ela vai embora atrás do banheiro. Então, é isso que você está falando, realmente, a família, às vezes, muitas das vezes, ela está imersa, de acordo com as comorbidades, de acordo com as condições da criança, ela está imersa naquele processo, de modo que se ela não tiver orientação de quem vem de fora e se aporte necessário, ela não vai conseguir dar um passo além daquilo. Né? Então, nosso trabalho, né? Nosso trabalho tem Essencial, esse Débora. valor, né? É essencial para que esses pequenos passos, não são passos para a liberdade, né? Para a autonomia. E aí isso traz qualidade de vida. Né? Maravilhoso, Débora. Excelente contribuição e gratidão por essa oportunidade. É sempre muito lindo quando a gente consegue visualizar, ouvir tantas experiências que, para a gente, com certeza, vai fazer diferencial. E aí você trouxe vários exemplos em um só. Autonomia, reconhecimento da família, liberdade. Muitas vezes a gente ouve muito das famílias de que, só é isso. Outras famílias a gente consegue ouvir um reconhecimento, entendendo a importância de uma autonomia, como foi o exemplo que Débora trouxe para a gente. Então, nós somos essenciais, em qualquer que seja o papel que vocês estejam, seja como família, seja como terapeuta ou equipe escolar. Nós precisamos entender que a nossa importância vai fazer essa diferença, né, no processo de desenvolvimento do nosso filho, do nosso paciente, do nosso aluno. Então, nós precisamos entender que, para além disso tudo, teremos sempre muitas possibilidades de ensino. Reforço, punição, divisão de tarefas em pequenas partes. Muitas pessoas trazem assim, poxa, muita coisa do que eu aprendi em tal curso, em tal aula, eu já aplicava. Isso é muito brilhante, porque muitas vezes a gente faz de forma instintiva, sem conhecer algumas bases, e acerta. E quem ganha sempre é a pessoa que nós estamos lá acolhendo. Então, para isso, muitas coisas eu ouço falar daqueles professores que trazem, eu já aplicava essa técnica, que legal, eu já conhecia, eu já fazia. De uma forma diferente, mas já fazia. Agora estou entendendo por que deu certo. Então, algumas vezes, de forma instintiva, a gente já faz o certo. E a gente só precisa de quem pegue na nossa mão. E é isso que a gente precisa fazer também com a família. Pega na mão e acolher. Porque muitas vezes a gente fica no lugar de eu sou profissional e esquece que o dia a dia é muito desafiador. Qualquer que seja o nível, qualquer que seja a dificuldade. Porque não tem férias. Eu costumo dizer, quando a família diz assim, vamos entrar de férias e descansa um pouquinho da terapia. Continua. É um trabalho contínuo. O trabalho da estimulação
continua em todo o tempo. Eu acho que só não dormindo, ou depender, né? Qual que seja a técnica que você esteja aplicando. Então, instruções, dicas, recompensas, materiais estruturados, tudo isso são utilizados individualmente para cada paciente, para cada aluno. E esse processo da análise do comportamento, muitas vezes, traz para a gente uma resposta, que começa em casa, muitas vezes da criança pequena, até a fase adulta, ou pode se estender. Então, a intervenção precoce é a palavra mais forte que a gente ouve no meio terapêutico hoje. Identifiquei as características, vou intervir, sem necessariamente precisar de um diagnóstico. O que eu preciso é identificar junto com a equipe e intervir de forma precoce. E por que essa palavra intervenção precoce hoje é tão comum e tão importante para a gente? Porque se a gente hoje conseguir fazer o estudo comparativo de uma criança que começou a intervenção com 1 ano e de uma criança que começou a intervenção com 15 anos, com a mesma dificuldade, a gente vai ter um prognóstico, um futuro muito diferente. Pensando em faltas de oportunidades que essa outra criança de 15 anos perdeu, né? Adolescente de 15 anos. Então, precisamos entender que quanto mais cedo a intervenção, muito melhor para todos. Então, identificou, não fechou o diagnóstico, o médico disse para esperar, vai para outro, mas acolhe. Então, a metodologia, técnicas e currículo do programa pode ser aplicado em vários ambientes. Então, a análise do comportamento não fica restrita somente à casa, mas também é aplicado na escola, é aplicado no parque, é aplicado em qualquer que seja o ambiente que essa pessoa esteja. É a utilização de 1 para 1 inicialmente. Então, antes de eu primeiro pensar numa troca, em um treino dessa criança, dessa pessoa, em dupla, em trio, em quarteto, primeiro eu treino essa habilidade de 1 para 1. Ela desenvolveu essa habilidade, aí eu consigo fazer com que ela expanda para dupla, trio, quarteto. A maior parte das intervenções precoces segue uma agenda de ensino, num período integral. E aí eu já vou responder uma pergunta que sempre me fazem. 40 horas, 30 horas de aba, 10 horas de aba, 15 horas de aba. Como isso é aplicado? É somente um profissional que vai aplicar? Como é que vai fazer essa conta? Então, ele só vai atender um paciente, não é? Então, para que a gente tenha essa carga horária intensiva, nós precisamos que toda a equipe esteja contribuindo. E quando eu falo equipe, eu estou incluindo também aqui a família. O treinamento, ou coach parental, o treinamento parental, aqui é de extrema importância para que eles continuem aplicando o que a gente faz na clínica ou na escola. A família também faz parte dessa intervenção intensiva. E quando ele não tiver terapia no final de semana? E quando for um feriado ou um feriadão? Ainda assim, a gente precisa dessa continuação desses treinos. É muito comum a gente ouvir, essa criança não aprendeu tal coisa. Quando a gente vai investigar, nós vamos começar a perceber que tem algo que está falhando aí no processo de ensino. Talvez faltando uma base, uma família treinar, sei lá, talvez a avó ser treinada, a babá ser treinada. Todos precisam de treinamento, não só o pai. Então, se a gente está aplicando um treino de tato, que é a nomeação, vocês estão aplicando o treino do intraverbal, que é pergunta e resposta, todo mundo tem que saber o que tem sido feito, porque senão a gente não consegue entrar nesse nível de intervenção intensiva. E essa intervenção intensiva traz para a gente essa necessidade de lembrar que é um programa que não é aversivo. Quando a gente pensa nessa carga horária tão grande, 30, 40 horas semanais, muitas vezes a gente imagina, poxa, se eu no meu trabalho eu já fico 44 horas semanais, imagine essa criança. Ela tem uma agenda de 40 horas semanais, de muito mais tempo. Como é feito? Preciso reforçar com vocês de que a análise de comportamento rejeita punições. O que nós focamos inicialmente, né, foco principal está nesse reforço, que é premiação desse comportamento desejado, que não é nada mais, nada menos do que a gente faz no nosso dia a dia. Por que vocês estão aqui? O que motiva vocês? Vocês trouxeram no início. A aprendizagem. Ninguém falou não, mas algumas pessoas pensaram. Dinheiro. Sei lá.
Contribuição para o desenvolvimento do meu filho. Muitas são as motivações. Então, todos nós vivemos sobre motivações. Eu trabalho no final do mês por quê? Porque eu quero ser valorizada, seja valorização, inclusive em espécie, em dinheiro, ou também valorização psicológica, moral. Então, todos nós buscamos esse reforço. Porém, a gente consegue ouvir muitas vezes algumas pessoas dizendo: ah, não, a aba vai robotizar, eu vou ficar recompensando. Na vida não é assim. É, sim, é muito. Só que muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe porque é um fluxo contínuo. Então, a análise do comportamento rejeita a punição, mas super concorda esse reforço. Quais reforços? Muitos dos reforços, e especialmente reforço positivo. É o que a gente também vai aprender ao longo da nossa dinâmica. Então, para além disso tudo, nós também temos um currículo que é efetivamente seguido, mas que com certeza eu preciso estar falando para vocês. A criança precisa ter um atendimento individualizado, amplo. Se uma criança, estou ali com um treino, talvez da AVD do banheiro, uma criança B já não vai aplicar esse mesmo currículo. Mas esse currículo, o que é concordável, né, em todas as nuances que a gente vai ver aqui nas partes teóricas, a gente concordar de que vai cobrir todas as áreas, acadêmica, linguagem social, cuidados pessoais, motricidade, brincar, todas as dificuldades vão ser mensuradas e, com certeza, para além das dificuldades, também os excessos. Então, intenso envolvimento de todos nesse programa é o que vai continuar e contribuir sobre esse sucesso. Que, com certeza, refletindo sobre o que é sucesso, vamos chegar aqui a um senso de que sucesso também é relativo. De novo, o sucesso pode ser, como naquele caso que a gente ouviu mais cedo da colega, a criança desfraldar, conseguir ir ao banheiro ou sinalizar que quer ir ao banheiro. Assim como o sucesso pode ser muitas coisas. Então, a gente também precisa estar acolhendo a família e orientando sobre essa desmitificação que eles precisam fazer também. De quem é essa criança, quem é esse filho. Porque esse filho, essa filha, ele agora entrou em um outro lugar dessa família. No início, a gente tem aquela família que se prepara para chegar um novo membro, não é? Hoje tem chá de revelação, é menina, é azul, é rosa. Porém, a gente vai imaginar que quando a criança ainda está no processo gestacional, quando a mãe descobre a gravidez, a expectativa já vem ali. E ela continua sendo reforçada ao longo da gravidez. Quando a criança nasce, ela nasce com muitas responsabilidades, de cumprir com as responsabilidades aí dessas expectativas de todos na família. É pai, é mãe, é avó, é tantos sonhos que eles precisam mediar. E quando vem um diagnóstico, vem para a gente também agora uma apresentação de um novo membro da família. Não é mais aquela pessoa que você criou expectativa. Afinal de contas, nem nós somos tudo aquilo que a gente colocou como expectativa. Imagine, a gente precisa começar a desmitificar isso também para todos e trazer que essa expectativa precisa ser modelada a cada pessoa. A cada avanço já é uma expectativa alcançada e concluída. Quando a gente vai falar sobre alguns princípios da análise do comportamento, a gente já começou a falar sobre alguns. Conceito de reforço, punição, diminuição aí de tarefas em pequenas partes, mas o que é concordável é que essa avaliação constante é imprescindível. O registro também é muito importante para que a gente consiga identificar pontos fortes e fracos no processo interventivo. O ensino personalizado, ritmo individual, o ensino que acompanha a velocidade do aluno e respeita os limites e procura superar esses limites também, deve ser feito de acordo com as habilidades do estudante, né, do paciente. Tem terapia intensiva, como a gente já falou. E essa avaliação é um triunfo importante para todos nós, porque é um triunfo que traz para a gente uma resposta a um problema e traz possibilidade de recomendações, é um processo que a gente precisa respeitar. Então, a avaliação, de acordo com Matson, é eficaz, é um processo que define a natureza do problema e que vai trazer recomendações específicas.
Na avaliação comportamental, a gente vai perceber muitos passos que precisam ser seguidos para que a gente tenha êxito nesse final, que é esse plano terapêutico, esse início do processo de avaliação para, com certeza, ter essa investigação concluída ou não. Então, a gente vai definir, geral, qual é o problema e qual é o critério. Qual é o critério para a mudança? Para alcançar uma determinada habilidade, qual é o desempenho esperado? A gente vai ter seleções de comportamento-alvo. Ah, ele bate, ele morde, ele corre, ele não faz xixi. Quais são os comportamentos que nós vamos analisar? Nós vamos ter também um monitoramento desse progresso. Vamos ter também um acompanhamento desse progresso. E aí eu precisaria trazer. Será que tudo isso é fácil? É desafiador? É possível? Eu costumo dizer que a palavra possível é muito mais interessante. Porque muitas vezes a gente entra naquele lugar de que algumas coisas é difícil, de que não é possível, e a gente não se engaja para aprender. Quando a gente vai falar sobre essa avaliação, que é a avaliação comportamental, vai trazer para a gente também esse panorama que a gente falou anteriormente, de entender esse indivíduo na sua totalidade. Que esse indivíduo, para todos da família, da equipe escolar, da equipe terapêutica, se aquele comportamento hoje dito como um comportamento problema, ele é emitido em vários ambientes, em somente um ambiente, ou em muitos outros ambientes. Como eu vou descrever esse comportamento? Eu também preciso aprender. Ele precisa ser de forma objetiva. Como eu vou monitorar se essa criança está aprendendo ou não? Esse progresso também precisa ser mensurado, precisa ser acompanhado. E, claro, volta tudo de novo, esse processo de acompanhamento. A gente vai ter esse ensino de habilidades a partir desse processo inicial de avaliação. Então, eu identifico primeiro quais informações pertinentes ao aluno ou paciente, a avaliação, o plano educacional individualizado com metas e objetivos, etapas e programas de ensino, quem faz, quando faz, onde e como faz, folha de registros e dados comportamentais. E a partir daí, eu vou lembrar que o procedimento de avaliação funcional, que também são umas das avaliações que a gente faz no processo de avaliação comportamental, vai fazer com que a gente identifique o que a gente falou mais cedo. Quais são os déficits dessas pessoas que eu atendo? Em especial desse paciente, desse meu filho. Quais são as dificuldades? Eu consigo descrever? Quais são os excessos? E aí eu queria perguntar para vocês. Vamos lá. Ah, tá bom, vou enviar. Vou aqui demonstrar para vocês já já, tá? O e-mail, o WhatsApp, tudo direitinho, tá bom, Carlane? Eu queria saber de vocês. Se a gente fosse falar sobre déficits, sobre dificuldades no autismo, que é o nosso foco hoje, como a gente descreveria? Eu poderia pensar num déficit na área da comunicação, déficit de perguntar, fazer perguntas ou responder perguntas. Eu posso pensar em déficits cognitivos, eu posso pensar em déficits comportamentais diversos. Então, entender quais são esses déficits e não se limitar a esses déficits. Eu também preciso identificar os excessos. Professora, e quais são esses excessos comportamentais? Ou déficit ou excesso, eles têm uma causa, né? Então, a necessidade de você identificar as possíveis, né? Exatamente, Débora. No meu caso, no meu exemplo, o meu filho estava numa escola desde o do pré-infantil, né? Na educação infantil. E quando chegou na hora que ele foi 4 anos e meio, ele foi diagnosticado, ele estava naquele nível, assim, que a gente chama próximo da severidade, né? De modo que essa comunicação, ela era quase impossível. Quando a médica nos deu o laudo, ela disse assim, olha, vocês falam alemão, e ele fala alemão e vocês falam português. Assim, foi a modo prático que ela nos deu a entender como que estava, porque aquele excesso de comportamento e crises, né? Não era birra, né? Que era birra. Não era crise por deficiência dessa comunicação. De modo que quando entraram as terapias, foi desmitificador, porque a gente foi
conversar com esses profissionais, e esse aporte dos profissionais ele é importante, trazer essas terapias para dentro de casa e comunicar essas terapias na escola. E aí, quando chegou na escola, a escola foi resistente, de modo que essa resistência chamou a atenção dos terapeutas. E ela disse assim, vamos pedir, o que a escola está fazendo com ele? E quando a escola veio com um relatório, que foi comprovado que aquele relatório era mentiroso, que ele dizia que a criança tinha habilidades e competências que eles foram testar e eles não comprovaram, então eles disseram, olha, possivelmente essa rejeição, esse quadro de crises, a gente não vai conseguir avançar se a gente não fizer uma modificação aí. Então, eu sugiro que ele troque de escola, mas não é vocês que vão trocar. Levem ele para participar desse processo. Ele escolhe a escola. Ele consiga entrar. Vocês não tiram do carro, não. Sai por ele, gosta do espaço. Quer dizer, hoje a questão lá atrás você falou sobre as dificuldades de aprendizagem. Muitas das vezes as dificuldades de aprendizagem estão ligadas ao que a criança sofre no seu processo de alfabetização, não, lá na educação infantil. Porque ele era forçado em atividades em que ele não entendia. Sabe o garotinho ali do vídeo que você falou? Não fazia sentido aqueles múltiplos estímulos para ele. Né? Ele não tem filtros para fazer fazer essas seleções de modo compreensível. Então, quando ele mudou de escola, professora, a escola que ele queria, ele gostava, ele se reconheceu na escola, e o atendimento da escola, a escola pública, entendeu? Ele estudava numa escola particular, e ele foi para uma escola pública, pequena, de bairro, mas era uma escola que ele gostou do ambiente. Sim. Aquele foco, quer dizer, aquele campo que era realmente o campo responsável por todos aqueles comportamentos que eles precisavam que fosse retirado, né, para que eles pudessem trabalhar e a gente fazer aquela terapia por dentro de casa. Então, exatamente, Débora. Esse olhar de onde vem, de onde parte, buscar a causa, né? Eles não nascem. Esses déficits eles estão ligados, tem uma causa, uma raiz. E aí é interessante a gente buscar entender, identificar, né, para poder mitigar isso aí. Isso mesmo, Débora. Débora trouxe alguns exemplos aqui do que é muito comum no dia a dia a gente observar. Lembra da ponta do iceberg que a gente viu? Às vezes a gente só vê lá o comportamento. Aí ele está em excessos ou ele tem déficits. Mas a gente precisa ir lá mais para fundo. Identificar essa função. De onde é que vem? Algumas frases que a gente ouve bastante, como por exemplo, essa criança não aprende porque não quer. Essa criança não faz porque está com preguiça. Isso é birra, isso é falta de pomada. Ou, uma outra comum que a gente ouve bastante esse comportamento veio do nada, ele fez isso do nada. Na análise do comportamento não tem nada do nada. A gente vai aprender a identificar que tudo tem uma função, tudo tem um porquê. A gente pode não ter tido capacidade momentaneamente de identificar. Por isso que a gente grava, por isso que a gente registra, para que a gente consiga identificar e a partir daí propor mudanças que serão essenciais para esse processo a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente vai falar dessas dificuldades, que podem ser diversas dificuldades, claro que vai variar de pessoa para pessoa, todos nós temos as nossas dificuldades. Tem pessoas que têm dificuldade de inibir, tem pessoas que têm outras dificuldades, mas pessoas com TEA também não seria diferente. A gente vai ter várias dificuldades, vários déficits, que a gente vai precisar também mensurar, identificar quais são esses déficits. E, a partir daí, propor soluções, propor mudanças. E os excessos? A mesma coisa. Ele emite algum padrão inapropriado, muitas vezes se joga no chão e grita. Esses excessos comportamentais, eu também preciso identificar. Eu identifiquei através do processo avaliativo, eu consigo propor mudanças através do planejamento da intervenção. Então, tudo isso traz para a gente aquele respaldo. Eu já entendi que nada é do nada, que tudo tem uma função e que eu tenho um lugar, que esse lugar é uma ciência que me traz algumas respostas, como várias outras ciências. E identificando, eu preciso me fazer algumas perguntas. Eu preciso mudar. Eu preciso que meu filho mude, que meu paciente mude, só que eu preciso também lembrar de alguns pré-requisitos de mudança. Exemplo, qual o custo da mudança?
Por exemplo, ensinar uma letra cursiva para uma criança com sérios problemas motores. Aí precisa aprender a escrever, porque todos os coleguinhas dele já sabem escrever letra cursiva. Qual é o objetivo naquele momento para aquele aluno? Então, o custo da mudança vai trazer para a gente um olhar importantíssimo para a gente orientar essa família. Outro exemplo. Qual a probabilidade de ter sucesso nessa mudança? O que a literatura diz sobre casos parecidos? Qual a experiência do terapeuta para propor essas mudanças? E que medidas variáveis importantes do ambiente o cliente pode ser controlada? Tudo isso a gente vai identificar e propor essas mudanças daqueles excessos e daqueles déficits comportamentais. Ao final da nossa aula, por isso que eu estou ajustando algumas demandas aqui, eu vou abrir de novo para que a gente consiga falar um pouco mais sobre algumas experiências e tirar algumas dúvidas. E aí eu trago para vocês sobre comportamentos problemas. Inclusive, é um curso à parte, um módulo à parte, para a gente falar sobre. A gente já começou a falar que todo comportamento tem um porquê, que nada é do nada, que tudo tem uma função. Eu identifiquei ou não, teve uma função. Tem uma consequência que está mantendo aquele comportamento, que pode ser modificado. E a pergunta que sempre fazem é: eu entendi que tem função, que tem algo que tem mantido, mas como eu vou mudar? Como eu consigo mudar? O que a ciência traz? O que a análise de comportamento traz? Vocês vão aprender ao longo também do curso a avaliação funcional, que parece ser algo muito simples. O que acontece antes, a resposta, o que acontece depois, a função do comportamento. Mas na prática exige uma habilidade de você treinar, de você reconhecer, de você entender sobre essas nuances comportamentais, sobre muitas vezes uma mudança que vai trazer para a gente não só um olhar de análise diferente, mas um reset mesmo. Muitas vezes a gente vai precisar mudar alguns termos que a gente conhecia de uma forma, de um jeito, de um conceito, para tentar analisar através de um outro panorama. Vocês já desenvolveram uma habilidade nova? Com certeza já. Aí eu, sei lá, quero aprender a saltar de bungee jump. Eu quero aprender uma nova língua. Eu quero aprender sobre uma nova ciência, que é o que vocês estão fazendo aqui. Com certeza, vocês já se pegaram naquela situação. Ah, é desafiador, eu vou desistir, é difícil, porque tudo que é novo assusta a gente. Então, no processo de avaliação funcional, nós vamos precisar fazer muitas vezes um reset. Peraí, punição não significa que é algo negativo. Peraí, reforço não significa que é positivo ou negativo. Eu preciso entender conceitos básicos para que eu consiga evoluir na minha análise, para que eu consiga ajudar o meu aluno, o meu paciente, da melhor forma possível. E um dos segredinhos da análise do comportamento, de diversas avaliações que vocês já ouviram falar ou não, é a avaliação funcional. É a identificação das relações entre a resposta e o contexto do que aconteceu antes. E, com certeza, refletir também sobre as operações motivacionais em vigor naquela situação. Traduzindo, por que essa criança se comporta da forma que se comportou? Por que ela continua fazendo isso? O que está acontecendo nesse ambiente? Como eu consigo mudar isso? Então, por esse motivo, que a gente não consegue simplesmente ter o olhar de aplicador. A gente precisa desenvolver esse olhar de analista. A partir disso, como eu consigo aqui refletir junto com o meu supervisor? Não, meu supervisor disse que eu preciso analisar funcionalmente o comportamento. O que significa dizer isso? Então, na análise do comportamento, a gente consegue tentar explicar os comportamentos. E a partir dessa explicação, a gente consegue também fazer modificações comportamentais. E não se enganem, bem antes da análise do comportamento, na vida de vocês já fazem isso sem perceber. Quando vocês, eu vou dar um presente para a minha professora Gleice, que gosta de chocolate. Já estou, inclusive, dando a dica do meu reforço, tá, gente? O que vocês estão fazendo? Vocês estão modificando o comportamento. Você está fazendo modificação comportamental. Você está utilizando um reforçador. Você está utilizando algo externo para reforçar ou que você gosta, ou que você quer algo daquela pessoa. A gente já faz isso na nossa prática. Mas muitas vezes a gente não percebe, que é um processo quase automático. A gente já faz isso com as crianças. Se você não fizer isso, você vai perder isso.
A gente já pune sem perceber. Ah, se você fizer isso, você vai ganhar isso. A gente já reforça positivamente sem perceber. Então, todas essas nuances comportamentais que a gente já faz, o objetivo principal aqui do curso, desse formato, é desmistificar, é traduzir, é fazer um backup, fazer um reset, e a partir disso, a gente conseguir ajudar as pessoas à nossa volta, qualquer que seja o lugar que ela esteja. Então, identificando esses processos da análise, de explicação do comportamento, de identificação que tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo, tudo tem uma função, a gente vai conseguir fazer essa modificação. E aí eu, de novo, quero chamar a atenção. Qualquer mudança, simples que seja, ela pode ser muito eficaz para uma família. Como o exemplo que a gente ouviu mais cedo da colega. Pode ser um divisor de águas para a família. A família pode, diminuir os gastos, essa família pode ficar muito feliz com a autonomia dessa criança, desse adolescente, enfim. Mas a gente também precisa lembrar que, para além dos momentos positivos, nós precisamos lembrar que qualquer mudança que seja proposta por nós não é tão simples quanto parece. Muitas vezes a gente propõe uma mudança, simples que seja. Vou orientar sobre uma rotina visual. Está dentro da análise do comportamento, está dentro do PECS, está dentro do teacher, que bebe da fonte da análise do comportamento. Não é tão simples quanto parece. Uma mudança simples que seja, impacta toda a família. Uma simples orientação que você faz, mãe, não reforça. Ah, mãe, o que é reforço? A gente precisa também ter uma linguagem acessível. Mãe, se você fazer isso, vai acontecer isso. Mãe, você percebeu que se você fez isso, o que ocorreu depois? Você ajuda a família a entender o que tem sido feito. E quais são os caminhos para conseguir chegar a esse objetivo que todos vocês têm. Então, mudanças, modificações comportamentais são alterações que a gente já faz, mas muitas vezes a gente não sabe como a gente faz. E aí eu queria, para finalizar esse processo, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de algumas dicas que a gente pode aplicar no dia a dia e que vocês já aplicam ou já pensaram em aplicar e muitas vezes vocês não sabiam que vem da base da análise do comportamento. Exemplo, quando eu vou falar com uma pessoa dentro do espectro, é muito importante eu manejar a minha comunicação. O que significa isso? Se eu percebo que eu tenho ali na minha frente uma pessoa com a dificuldade de comunicação, seja ela com a dificuldade de entender as entrelinhas sociais, ou de entender realmente do que você está falando, porque você traz muitas sentenças em uma só frase, a gente precisa de modificação. Ana Carolina, é isso? Isso. Você pode aumentar o slide, que tá pequeno. Vou, é porque eu parei para ver. A gente vai voltar, porque eu parei para ver vocês. Tá bom. Então, quando a gente vai falar sobre essas dicas, a gente vai nos pegar naquele lugar. O lugar de, eu já fazia. Isso vai ajudar o meu paciente. Mas muitas vezes a gente não percebe. E aí eu volto de novo, o que eu falei anteriormente. Pequenas mudanças podem trazer impactos positivos e impactos também desafiadores para a família. Porque muitas vezes, quando a gente propõe algo simples, como por exemplo, estamos treinando agora alimentação em mesa. Vamos agora trazer uma prática que a família todos comam na mesa, mas é uma família que nem tem nem mesa em casa. É uma família que não tem esse hábito de comer juntos no mesmo horário. Como é que você propõe essa mudança? Que é uma mudança aparentemente simples, mas uma mudança que traz muitos impactos para a família. Claro que a médio e longo prazo vai trazer impactos super positivos, mas lá no dia a dia, não tanto. Então a gente vai lá. Quando estamos falando com a pessoa, a primeira dica que eu quero te fazer é modelar, ajustar a sua comunicação a esse sujeito. Se a pessoa seja a pessoa com autismo, modelar sua comunicação para que eles entendam o que você esteja falando. Um exemplo é a gente lembrar que se essa criança não é verbal, ou seja, ela não verbaliza, você não tem como trazer na sua fala muitas sentenças, muitos mandos, muitos comandos em uma só frase. Vai na geladeira pegar pipoca para a gente comer. Vai até a cozinha. Pega a pipoca.
pega a tigela, despeja na tigela, a gente vai discriminar, a gente vai modelar, a gente vai, trazer em partes menores esse comando. Então, se você tem aí uma criança, uma pessoa dentro do espectro que não é verbal, a sua comunicação tem que ser em até 2 palavras. Vem, senta, corre. A partir daí a gente vai evoluindo, à medida que ela for desenvolvendo novas habilidades comunicativas. Outro exemplo é a gente trazer apoio de pistas visuais. A imagem vai ajudar muito as pessoas com TEA, porque vai trazer uma concretude. Muitas vezes, até para aquelas pessoas que são verbais, a gente consegue utilizar esses exemplos. Estabelecer regras e limites claros. Vou dar um exemplo de que eu ouço bastante dos pais. Eu tenho certeza que vocês ouvem bastante ou já praticaram. Obedeça, seja obediente. Vocês concordam comigo que a obediência é algo muito abstrato? Não é concreto? Estabeleça regras e limites claros. Não suba na mesa. Você pode até colocar um apoio de imagem visual lá. Não suba na mesa. Você pode também estabelecer como limite: não jogue as coisas no chão. Não jogue lixo no chão. Não bata. Não morda. Limites claros. E muitas vezes a criança não consegue seguir o seu mando porque você não é claro na sua comunicação. Muitas vezes você traz muitas regras em uma só frase, talvez comandos muito longos, e a criança não consegue identificar. Outro exemplo. Falei sobre limites, falei sobre regras, falei sobre comunicação. Eu não posso finalizar a nossa aula de hoje sem falar das estereotipias. O que são as estereotipias? Excessos. Esses excessos a gente vai precisar também identificar qual é a função. Por que essa criança faz leite? Para se autorregular. Não necessariamente. Em uma situação pode ser para se autorregular. Em uma situação B pode ser porque ela quer a atenção da mãe. Em uma situação C pode ser porque ela quer a pipoca. A gente precisa aprender a identificar. Pode ser estereotipia, como pode ser qualquer outro comportamento. Identificar as funções, fazer uma análise funcional. E a dica que eu tenho para trazer para vocês hoje sobre estereotipia é não tentar conter, mas identificar. O que aconteceu antes dessa estereotipia? Qual é o tipo de estereotipia? Qual é a resposta? E o que aconteceu exatamente depois que emitiu essa estereotipia? Mas isso a gente vai falar já já. A criança mesmo, ela dá a pista. Ela olha, ela faz o movimento. E a gente precisa estar atento a esses detalhes. Exatamente. Sempre. É a esses dificuldade detalhes de comunicação. É de dizer assim, o que eu quero agora, eu estou vendo, eu estou olhando, Exatamente. eu quero a pipoca. Ela está ali, mas eu tenho essa dificuldade de iniciar uma conversa, de dizer o que eu quero. Né? Exatamente. E se a gente tem uma dificuldade de comunicação, muitas vezes a gente vai ter muitas dificuldades de emitir um mando simples. Como, por exemplo, eu quero uma pipoca. Muitas vezes a criança pode até ser verbal, mas ela não conseguir pedir o que quer. E emitir uma estereotipia, e emitir um comportamento inapropriado. A gente precisa estar atento ao que a criança está dizendo para a gente no seu comportamento. Seja o olhar, seja o corpo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, para que a gente consiga ajudar essa criança. Em casos de crises, identificar o motivo. Foi depois que eu apresentei uma atividade para ela. Foi depois que eu ofereci uma fruta para ela. É importante que a gente identifique qual foi o motivo para a gente tentar fazer algumas modificações, como, por exemplo, retirar o que causou. Ou, com certeza, fazer algumas modificações e combinados com essa criança. Se eu não consigo fazer algo e você exige de mim algo que eu não sei fazer, com certeza eu vou ficar irritado. Se por um acaso a gente estivesse aqui conversando, viesse uma pessoa e começasse a falar, sei lá, tailandês ou alemão, eu vou respeitar muito, mas eu não sei falar alemão. O que eu vou acreditar é que vai ter uma grande barreira na nossa comunicação. E, claro, eu vou ter que encontrar uma outra alternativa para me comunicar com essa pessoa e essa pessoa comigo.
Nós, pessoas típicas, vamos pensar em todas essas estratégias. Mas as pessoas dentro do espectro, muitas vezes, ela não tem toda essa nuance de planejamento e execução. Então, o que ela vai fazer? Eu não estou entendendo o que ela está dizendo, eu não estou conseguindo expressar o que eu estou sentindo ou o que eu quero. Muitas vezes eu vou emitir um comportamento inapropriado. Eu vou gritar, eu vou morder, eu vou pular, eu vou rasgar. E muitas vezes o que falta é um pouco de sensibilidade na observação. O que aconteceu antes? Antes tal pessoa falou com ela, tal coisa aconteceu. Vocês precisam ser agora um processo novo, um processo de desenvolver habilidades de observação. Dentro da faculdade de psicologia e alguns outros cursos, a gente vai desenvolvendo habilidades. Dentro da faculdade de psicologia, a gente vai desenvolvendo a habilidade de observação, de observar o que o outro diz, quando diz, como diz. E essa observação, que não é só do que diz, mas do que o corpo diz, a gente vai aplicar em vários outros momentos, não só com as crianças com autismo. E o convite é para que vocês comecem a desenvolver essa observação. Deixa eu observar as pessoas que estão na minha casa, deixa eu observar o meu filho, deixa eu observar meu paciente. O que ele está querendo dizer com esse comportamento? O que aconteceu antes desse comportamento? Muitas vezes ele emite aquela estereotipia porque está feliz. Muitas vezes ele emite essa estereotipia porque está chateado. Ajudar a observar. Ajudar o terapeuta a observar. Ajudar a família a observar. Observar. Inclusive, a tarefa que eu quero passar para vocês principal hoje. Observem. Observem. Planejar e prever mudanças na rotina. É uma outra dica que eu não posso deixar de falar para vocês. É muito comum a gente mudar, e muitas vezes não comunicar mudanças. Como eu falei aqui antes de começar, vamos falar com os alunos que hoje vamos aguardar mais 5 minutinhos, 10 minutinhos para o restante dos alunos entrarem. Comunicação, antecipação de mudança. É o que a gente também precisa fazer com o aluno. Vamos acabar com a atividade. Acabou o seu horário. Filho, hoje a gente vai ver a físio. Mostra a imagem. Antecipa. Não simplesmente muda. Porque a antecipação ajuda a todos. Inclusive e principalmente a nossa pessoa dentro do espectro. Outro exemplo que eu preciso trazer como dica: investir na troca de informações com familiares e cuidadores, porque eles vão ter muitas informações que são essenciais. O que a gente ouve e observa muitas vezes no dia a dia. Muitas vezes não considerar, muitas vezes não reforçar falas dos pais. Não quero ouvir o que ela mãe quer dizer, não. Ela não sabe não que ela não estudou aba, ela não sabe não que ela não estudou outra coisa, que ela não é psicopedagoga. Muitas vezes, as informações valiosíssimas que essas famílias vão trazer vai dar um norte para que você continue ajudando aquela pessoa. Então, ouça, acolha. E nesse processo de acolhimento, seja também empático, porque a gente não sabe o que o outro está vivenciando. E a gente precisa vir com uma solução. E essa solução, muitas vezes, é o acolhimento também. Então, investir nessa troca constante. Falar para a família o que tem sido feito, qual é o objetivo. Né, professora? Com uma didática acessível, com uma linguagem acessível. Exatamente. Familiar, estou fazendo tal coisa. Ele é formado, muitas das vezes essas famílias, elas se sentem fora do ninho. Então, essa linguagem, ela tem que ser simples, clara, ela tem que ser objetiva e funcional. A pessoa precisa entender dentro do ambiente dela. E o que é que eu costumo dizer, Débora, aí para todos que estão aqui? Que a gente precisa ser claro, porque muitas vezes a gente esquece que a família não sabe o que a gente sabe. E às vezes falamos de uma forma, porque na prática do acadêmico, na prática do dia a dia, a gente termina esquecendo. Muitas vezes, até quando a gente vai orientar, a família está lá balançando a cabeça, mas eles não entendeu nada do que você falou. E por ela não entender, ela não vai aplicar. E com certeza você vai observar isso com efeitos negativos no desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa que você está atendendo. Então, seja claro: mãe, estou trabalhando com seu filho sentado de tal forma. O objetivo foi esse, alcançou ou não alcançou? Faz isso em casa para continuar? Seja claro e sempre peça ajuda da família. Porque se a gente não tiver ajuda deles, vai ter dificuldade dessa criança desenvolver as outras habilidades. Então, a família é pilar essencial. O tripé, que eu gosto bastante, e que eu costumo dizer que quase todo o nosso trabalho é feito de tripé, não é? Então, a gente vai precisar contar com a equipe dos profissionais que estão na clínica, com a família e com a equipe escolar.
Tudo isso pensando nesse centro, que é a pessoa dentro do espectro, ou que tenha outra dificuldade, que precise de nós. Então, esse processo de investir e trocar informações com os cuidadores de forma acessível é essencial. Sempre antes de acabar, fale o que foi feito, qual foi a proposta, se o objetivo foi alcançado ou não. Outras estratégias que eu preciso trazer para vocês, como possibilidade de ensino, é combinar o repertório adequado. Isso a gente ensina também. A gente ensina a pedir por pausa, a gente ensina a pedir pelo item de interesse, a gente ensina a pedir por atenção. Todo esse processo de ensino é o que a gente vai observar que é a base, muitas vezes, dos comportamentos inapropriados. Eu emito um comportamento inapropriado, que é de morder, de gritar, ou seja, daquilo que não é aceitável socialmente, porque eu não sei falar que eu não quero mais brincar com aquilo, que eu não quero mais fazer aquela atividade, ou que eu não gostei daquela atividade. Eu não sei pedir por pausa porque eu estou cansado ou cansada. Muitas vezes eu não sei pedir pelo item de desejo. Ah, eu quero um chocolate, eu quero um biscoito, eu quero brincar, eu quero ir para tal lugar. Eu não tenho um repertório comunicativo suficiente. Eu não sei pedir o que eu quero. Muitas vezes eu também não sei pedir por atenção. Eu muitas vezes emito um comportamento de gritar, de correr, de pular, seja qual for. Porque eu não sei pedir por atenção. Porque percebam que os comportamentos inapropriados ou inadequados, né, ou problema, como você quiser chamar, os comportamentos que não são tão aceitos socialmente, muitas vezes eles são aqueles comportamentos que têm todo nível de atenção e que a criança consegue tudo o que ele quer. Eu vou pedir para que vocês me ajudem a analisar. Me ajudem a imaginar uma criança que está no supermercado, fora da pandemia, tá, gente? Sem máscara, sem nada, aquela criança livre, antes da pandemia. Essa criança viu o item de desejo dela. Vamos imaginar aqui que é o salgadinho. Ela ama salgadinho. Então, ela viu, ela apontou e pediu para a mamãe que estava lá com ela. Mamãe, quero um salgadinho. Aí a mãe vai e pergunta, agora? Não, você não vai ganhar um salgadinho agora. Essa criança, pela segunda vez, pergunta, mamãe, quero salgadinho. Agora com um tom de voz mais alto. Aí a mãe continua repetindo, não, agora não. E essa criança, pela terceira vez, ela já não pede mais. Ela começa a gritar, espernear, jogar tudo no chão. O que a mamãe faz? Toma um salgadinho. O que a gente termina reforçando aqui? Que a maior parte das vezes que ele emitir um comportamento de birra, de grito, de desorganização, ele vai conseguir o que ele quer. Porque nas outras duas vezes, ele teve a negativa. Mas da vez que ele emitiu um comportamento inapropriado, ele conseguiu o que ele queria. É muitas coisas que a gente observa, como o comportamento dos pais, que muitas vezes precisam de orientação, mas eles não sabem que estão fazendo isso. E a gente também precisa de acolhimento, como vai orientar. Quantas vezes eu falei acolhimento e empatia? A gente, esse olhar observador, né, professora? Nós enxergamos isso no nosso cotidiano, no supermercado, é muito comum. É muito comum. A minha filha hoje chamar tem 25 anos, e quando ela tinha um aninho, ela tinha começado a andar, eu fui numa loja de departamento e fui com meu marido, né? Ela era de colo. E aí ela começou essa birrinha, sabe? Chorar, porque ela queria sair de lá, mas ela já estava começando a entender. Então, o que ele fez? Ficou do tamanho dela, a questão da horizontalidade, contato visual. Né? Contato visual, ele ficou do tamanho dela e disse assim, olha, a mamãe está bem ali, você está olhando ela está ali, ó, ela vai comprar uma roupa, assim, assim, assim. Quando ela terminar, a gente vai para casa. Se você não aceitar, você vai chorar e o papai vai te dar palmada aqui. Olha as pessoas olhando para você. Ele fez uma conversinha com ela, que eu tirei, depois eu olhei e eles estavam sentadinhos, ela mordendo um bichinho. E eu bati já apresentou estratégias para aprender. Nunca mais ela apresentou, ela se perdia no supermercado de propósito, que ela queria chamar o pai dela no microfone. Quer dizer, modifica aquele comportamento para sempre, entendeu? A criança nunca mais ela precisou fazer isso. Mas o que a gente também precisa lembrar aqui nessa situação que eu exemplifiquei? De que tem um fator que muitas vezes os pais não conseguem controlar. Quando a gente está num ambiente externo, a gente tem olhares, a gente tem julgamentos, a gente tem outras nuances, outros estímulos que a gente não consegue controlar e que vai afetar diretamente esses pais. Muitas vezes os pais terminam cedendo, principalmente nesses ambientes externos, porque eles não conseguem lidar ainda com algumas outras características. Vergonha, as pessoas olhando. Mas quando a gente
Conversa de forma clara, elegível para a criança. Olha para ela, fala de maneira simples e clara, e estabelece limites. Ou seja, a gente pode trazer, ó, quando acabar, você ganha. Depois de tal coisa, você ganha. Estabelece limite claro. Estabelece regras claras para a criança, como a gente falou inicialmente. E no Então, eu entendo esse atendimento, processo, a e no partir desse atendimento, processo né, que eu professora? entendo, eu É o consigo orientar. começo, meio e fim, né? Por exemplo, para Exatamente. todo o processo existe um começo, meio e fim. E isso é preciso, Exatamente. a gente chama de previsibilidade, né? A criança precisa Isso. entender que aquele espaço ela chega, ela tem que fazer, ela tem que fazer as atividades. E depois, né, não tem uma combinação, ou seja, tem um término, algo, ela vai para a casa dela, se encontrar com a mãe de novo, né? Ela vai fazer Isso outra mesmo. coisa da vida dela. E isso dá para ela uma forma dela se organizar, para ela saber quando, né? Isso também pode ser assim, um divisor de água na hora dessa moderação, desse comportamento, dentro daquele processo. E isso tende a fazer uma generalização. Outro Isso dia mesmo. você nem precisa, daqui adiante, daqui a algum tempo, você já nem precisa mais dizer, olha, aqui começa, aqui desenvolve, aqui termina. Não, isso já está desenhado, ela já consegue Isso entender mesmo. e ela vai, a tendência, né? A tendência que a gente gostaria é que ela generalizasse isso para os outros processos da vida, né? Exatamente. E para além disso, eu preciso ser claro, como eu falei anteriormente, a criança escolher qual é a consequência prefere, combinado é diferente de castigo. Ah, você vai perder isso, que é o que a gente chama de punição. Traz para ela, o que você prefere? Pegar agora ou pegar depois? E terminar não variando, porque isso vai trazer efeitos negativos para a criança. Uma hora eu deixo, outra hora eu não deixo, uma hora é sim, outra hora é não. Você precisa permanecer firme na sua orientação. Não é não, o sim é sim. Para além disso, flexibilizar a demanda. Então, muitas vezes, essa criança não responde porque a sua demanda de material pode estar muito grande. Ela não consegue ali fazer uma leitura porque talvez a leitura está muito grande, porque seu material não está adequado. Por isso que é importante tanto avaliar de forma adequada. Diminuir, muitas vezes, a dificuldade. E nessa diminuição de dificuldade, utilizar os níveis de ajuda. Se ajuda física, se ajuda gestual, se ajuda verbal, gestual ou total. Permitir que a criança também tenha essa noção de que ela pode ter essa ajuda. E com certeza refletir que você só vai entregar essa ajuda quando for necessário. Se essa criança já consegue fazer só com ajuda verbal, você não vai dar ajuda gestual. Se essa criança já faz com ajuda gestual, você não vai dar ajuda física. Então, identificar se essa criança já consegue executar, seja qual que seja a atividade que você propôs. Ah, eu vou propor uma brincadeira de bola com a criança, porque ela não sabe chutar bola, mas hoje ela já está chutando de forma independente. Por que eu vou lá pegar a perninha dela e fazer o movimento do total? Então, a gente vai colocar uma dificuldade de acordo com a possibilidade de cada criança. E muitas vezes a gente vai precisar dar ajuda. E dar ajuda é propiciar um nível de aprendizagem adequada. Muitas vezes a gente está insistindo na demanda. Faz isso, faz isso, faz isso. E a criança não faz, ou fica olhando para você com cara de paisagem, porque ela não dá conta ainda. A gente precisa muitas vezes dar um nível de ajuda. Ajuda verbal. Assim, meu nome é Gleice N. Ajuda verbal, ou ajuda física, ou ajuda gestual. Então, esse nível de ajuda vai depender do que você está treinando com a criança. Quem é a criança que você está atendendo? Outro exemplo é o quadro de rotina que eu já comecei a falar para vocês. O quadro de rotina, inclusive, veio também na análise do comportamento, traz muita previsibilidade para essa criança. E essa previsibilidade gera também autogerenciamento. Eu consigo entender que na segunda-feira eu vou ter aula de A, aula de B, aula de C. Eu consigo entender que a partir desse processo eu vou conseguir me organizar, que hoje eu não vou ver tal terapeuta, eu vou ver outra terapeuta. É muito comum crianças emitirem comportamentos inadequados, porque muitas vezes não teve um nível de previsibilidade. A mãe resolveu passar no mercado, passar numa lojinha, explica para a criança. Explica de uma maneira que ela consiga entender. Mamãe vai aqui e já volta dentro de 1 minuto. Utiliza o cronômetro como uma forma também de estratégia para que você consiga ajudar a sua criança a esperar um pouco mais. A espera é uma habilidade básica, a espera também é treinada, sentar também é treinado. Todas essas características são treinadas.
Outro exemplo é da punição. Falei para vocês no início que a gente não aceita, não reforça a punição, castigo, punição física ou verbal, porque a gente sabe que traz consequências, como aumento de agressividade, respostas emocionais, não ensina um comportamento novo, é preciso usar sempre e com certeza vai emitir um aumento aí de fuga ou esquiva daquela atividade. Então, para que aquela criança faça a atividade da escola, todas as vezes eu tenho que gritar, eu tenho que manter esse grito para que todas as vezes ela faça a atividade. Então, quando a gente traz de uma maneira positiva, que essa criança goste de fazer aquela atividade, adeque da forma que ela consiga trazer uma resposta, essa criança consegue emitir o que a gente quer. Quer fazer atividade, brincar, é o que seja que você propor para ela. Aqui a criança atrás, nada mais, nada aqui menos. Atrás eu tenho esse quadro que você está falando. Não mentiu. Eu tenho aqui atrás, olha. A rotina, a Roberta está. Desculpa, a Débora está mostrando. Exatamente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa lembrar que precisamos ouvir a criança. Muitas vezes o que a gente deixa é de ouvir. Deixar de ouvir o que ela quer. E ela disse, ainda que ela não seja verbal, a gente já ouviu aqui alguns exemplos, tá? Algumas colegas aqui, eu estou já finalizando, tá, gente, para abrir para algumas dúvidas, porque a gente já estourou um pouquinho o nosso horário. E aí, para além disso, eu preciso lembrar também que a sua fala precisa ser clara, com segurança e objetiva, para conseguir também esse interesse da pessoa. Se você for pegar um objeto, uma outra dica muito legal que a gente utiliza na análise do comportamento é colocar os objetos perto dos olhos, para que essa criança consiga olhar mais para você, para que você consiga esse contato visual de mais qualidade, para que depois fique de forma natural. É que as atividades que você tem um nível de proposta, seja no ambiente escolar, ou seja no ambiente domiciliar, tenha não só com foco superar os comportamentos inadequados, mas que tenha também prazer, que tenha motivação, que tenha independência, que tenha também um nível de vinculação afetiva, que essa criança queira estar fazendo atividade com você, que seja para ela divertida e motivadora. Então, a análise de comportamento não é somente as atividades de mesa, são todas as outras atividades para além da mesa. E a gente vai considerar muito as preferências da criança, da pessoa que estamos atendendo. Se ela gosta do Bob Zoom, a gente vai adaptar as nossas atividades com o Bob Zoom, vamos utilizar as vias neuronais de preferência, nós vamos também colocar o Bob Zoom como reforçador, após a atividade ser concluída, então a gente vai considerar muitas características. E para finalizar, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de livros, né, do behaviorismo, para que vocês continuem aí o processo de aprendizagem de vocês, tá? Porque é muito importante a gente lembrar que seja a palestra, seja ela investida ou não, é uma grande oportunidade de a gente aprender coisas novas, de a gente aprender através de um outro olhar, de a gente aprender com os colegas, e com certeza é uma gota no oceano que vocês precisam continuar preservando, que é esse conhecimento, que precisa ser fluido. E para além disso, os materiais que sempre me perguntam, quais dicas de materiais adaptados? A palavra principal é depende. Eu posso utilizar uma atividade sensorial que pode funcionar para uma criança A, mas que não pode funcionar para uma criança B. Essa resposta de materiais é muito adequada a cada criança. Se essa criança tem uma hipersensibilidade tátil, eu posso utilizar as mãos sensoriais. Ou se ela precisar de uma calma também na área visual também, ela precisa de uma hiporresponsividade, né? Um pouco mais de acomodação, eu posso utilizar a garrafa sensorial. Eu posso utilizar também um treino com fotos de familiares, se ela ainda não identifica. Ou seja, todos esses materiais são adaptados à realidade de cada criança. Cada criança vai trazer para a gente desafios, que são os déficits, os excessos comportamentais que a gente viu mais cedo, e a partir daí a gente vai propor soluções. Então, várias estratégias de recursos, muitas vezes de baixo impacto. Se eu vou ensinar cores, eu não vou só ensinar cores no papel, eu vou ensinar muitas vezes com outros recursos, com bolinhas sensoriais, com pregador, com vários outros materiais que sejam também motivacionais para essa criança. Se eu vou
fazer uma leitura com livros, eu posso utilizar recursos como fantoches, ou livros 3D, ou livros que têm texturas, a depender da necessidade de cada criança. Então, eu quero agradecer muito esse momento que eu estive com vocês, esse momento que vocês puderam me ouvir, aprender um pouco mais, eu pude aprender com vocês. E para finalizar, que como eu prometi, eu quero apresentar para vocês como seria a estrutura que a Sinapse organizou para os cursos, o curso do módulo básico e o avançado da análise do comportamento. No curso do módulo básico, a gente vai reforçar alguns princípios básicos da análise do comportamento, falar sobre avaliação comportamental, o que e como registrar, vai falar sobre análise funcional e manejo de comportamentos inadequados e vai falar sobre um pouco sobre ensino de habilidades de rotina. Já no módulo avançado, que é esse segundo módulo após o básico, a gente vai ter outros conhecimentos, como o ensino de operantes verbais e não verbais, orientações para registro de dados e estabelecimento de metas, procedimento de ensino, DDT e ensino incidental, que é o que a gente conhece como ensino estruturado, ensino naturalista, introdução sobre comportamento verbal, ensino de habilidades acadêmicas, leitura, escrita e matemática. E eu quero desejar para vocês uma excelente noite. Eu vou abrir aqui para algumas dúvidas, tá? Que vocês possam ter tido nesse momento desse aulão. Quero agradecer a participação, as contribuições no chat, no áudio. Muito obrigada por vocês se permitirem esse processo de aprendizado, por vocês se permitirem estarem aqui. E plena segunda-feira, aprendendo um pouco mais sobre análise de comportamento e sobre o autismo. E as minhas redes sociais que me perguntaram, sigleiciene.rosário, Espaço Permita-se Kids, Espaço Permita-se Bahia e GM Materiais Terapêuticos. E vou abrir, assim como eu prometi, para ouvir vocês. Dúvidas, contribuições, como eu posso ajudar vocês ainda mais? Podem falar no chat, podem falar também aqui no áudio, fiquem à vontade. Gratidão, Rayane, Carleane, Débora. Pela apresentação, muito obrigada. E a minha única dúvida, professora, eu sou assim, uma estudante, eu faço mestrado, inclusive, em educação, porque eu quero provar, entendeu? Eu quero avançar nisso, eu quero provar uma coisa que ainda não posso ainda compartilhar aqui, enfim, mas estou no caminho. De modo que você quer provar, Débora? Não posso falar ainda, tá bom? Mas é no campo do autismo, tá bom? É muito controverso, muito precoce, não posso ainda me estender. Contudo, o meu processo aqui dentro da minha casa com o meu filho, lembra que eu falei que a gente teve que mudar de escola, porque lá era um foco, né, de desajuste, que foi sanado? Só que aquele momento da pré-escola, ele já estava no primeiro ano, esse meu filho era chamado de filho de pai velho, de tolo. Aquilo que você falou, né, logo atrás, como que as crianças eram, o comportamento delas, a leitura que faziam no comportamento dela, a pessoa que não tem base, não tem conhecimento. Então, esse processo, ele trouxe uma consequência. É um trauma que ele carrega até hoje. Como ele lá ele era exposto a fazer atividades que para ele não tinha o menor sentido, a comunicação era uma barreira entre eles, entre o conteúdo, né, e a forma com que ele compreendia o mundo. E hoje, por exemplo, meu filho, ele tem aversão, professora, essa é a palavra, aversão a tudo e qualquer atividade que envolva aprendizagem escolar. É um paradoxo porque ele gosta muito da escola, ele é muito social, e tudo foi aprendido, né? Ele é social, hoje ele vai no cabeleireiro cortar o cabelo, entendeu? Mas tudo é resultado de muito processo. Essa aba para mim foi assim uma ferramenta assim, maravilhosa, porque ela nos possibilitou de estar aqui hoje tendo essa conversa. De modo que hoje, por exemplo, a minha maior dificuldade com ele é apresentar uma atividade. Ele está no 7º ano e ainda está aprendendo a ler, né? E de forma que tudo adaptado, contudo, ainda que tenha adaptação, ainda que esteja dentro do nível de escolaridade, professora, ele não quer, ele rejeita, ele simplesmente ele fecha uma porta para a gente que eu não consigo abrir. Sabe aquela questão que a gente diz assim, você conhece seu aluno, você conhece seu filho, você vai pelo caminho que ele te proporciona. Professor, eu sei os caminhos dele, mas ele não permite ninguém entrar pelos caminhos que ele quer.
De modo que essa é uma barreira que eu enfrento hoje. Ele não gosta de estudar. Um jogo, por exemplo, que eu apresento, ele não aceita, porque ele relaciona com a atividade escolar. Qualquer Você coisa. está num processo ainda de dessensibilização desse medo, né? Isso. Desse medo que foi punitivo para ele no ambiente escolar. Então, a gente consegue diminuir? Pode sim diminuir e fazer aproximações sucessivas para que ele tenha interesse ainda mais. Muitas vezes a gente vai para alguns caminhos, não dá certo, a gente precisa entrar em outros caminhos para que, com certeza, a gente tenha êxito. Mas, com certeza, o seu filho chegou onde chegou porque ele tem uma família tão engajada. Eu quero te parabenizar e agradecer por toda a contribuição de todos vocês, de Débora também, e parabenizar de todo o esforço e dedicação que você tem pelo seu filho, que a gente sabe que é desafiador e que, quando a gente tem famílias, né, essa rede de apoio, que dá essa base, a família é essencial, gente, como a gente falou o tempo todo e vai falar sempre. A gente tem aí pessoas se desenvolvendo, seja ela típica ou não. E eu tenho certeza que o seu filho vai ter novas possibilidades, porque tem pais, tem cuidadores que dão para ele bases, para que ele consiga aí encontrar novos caminhos de aprendizagem. E que bom que você já encontrou a análise do comportamento. Eu quero agradecer muito a todos que falaram aqui, pelos feedbacks. Vou deixar a palavra com sinapses. Só que antes, eu quero pedir autorização a vocês para tirar uma fotinho aqui. Quem tiver com a câmera aberta, porque às vezes eu marco a sinapse, a sinapse gosta. Eu vou marcar também Maranhão, tá? O polo de Maranhão dessa vez. Quero agradecer muito. E o que vocês precisarem, aqui tem o meu contato, deixando um tempinho aqui. Podem entrar em contato. Às vezes eu não respondo na hora e nem atendo ligação, porque eu atendo, mas eu sempre respondo. Então, um beijo no coração de todos. Vou deixar a palavra depois da foto, viu, Sinapses? Depois da nossa foto, e vou deixar vocês com a palavra. Posso tirar foto? Vou tirar 2. Vou fechar aqui o compartilhar para que eu consiga ter a oportunidade de ver vocês mais de perto. Que coisa mais linda essa turma. Com a câmera aberta. E como a foto, às vezes fica boa, não, vou fazer só um bumerangue. 1, 2, 3, para todo mundo se mexer. Já! Gratidão. Vou deixar a palavra com a sinapse, tá? Para fechar. Muito obrigada. Com a palavra, professora Gleiciene, maravilhoso poder te ouvir. Foi uma delícia ouvir tanto conhecimento, com tanto amor, com tanto carinho em suas palavras. É perceptível o amor pela sua profissão e o conhecimento foi assim maravilhoso essa noite. Nós ganhamos um grande presente. Foi muito bom te ouvir, sempre é muito bom estar presente com os nossos alunos aqui no Sinapse. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram até agora. Poucas pessoas saíram, né? Só quando deu o horário de 9h05 foi que 3, 4 pessoas saíram, mas ficaram aqui firme e forte te ouvindo. Muito obrigada. E a todos que participaram do nosso aulão gratuito no dia de hoje, convido vocês a entrar em contato conosco para poder participar dos outros dias. Eu já falei dos valores. Se vocês quiserem estar entrando em contato para saber mais informações, estou aqui para responder a todos. Também o dia de hoje foi um presente para que vocês pudessem ficar com esse gostinho de quero mais. Foi um presente oferecido pelo Sinapse, através da professora Gleiciene, para que vocês todos pudessem participar no decorrer do nosso curso de extensão em aba básica e avançado. Agora, para aqueles que não se inscreveram ainda, eu convido, ainda dá tempo. Amanhã estamos o dia todo de plantão escrevendo, fazendo inscrições para que vocês possam participar dos outros dias do nosso curso ABA, ok? Mais uma vez, esse foi um presente do Sinapse para que vocês pudessem conhecer o ABA, conhecer o curso de extensão do Sinapse e que nós oferecemos anualmente. Professora, muito obrigada. Obrigada, Débora, que participou ativamente aí do nosso momento de hoje. Obrigada a todos que se inscreveram. Obrigada a todos que se inscreveram no aulão.
Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que vocês possam realmente sair, finalizar a noite de hoje diferentes de como entraram na nossa aula, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, um beijo no coração de vocês, porque aqui você é grande. Tchau, tchau. Depois eu quero a foto.